seu, o nosso Mulheres em Foco com Silvia Cordeiro. É um prazer chegar aí na sua casa. Estamos ao vivo para mais de 90 cidades pela TV Cultura Paulista, também pelo YouTube e pelo Instagram. Assista Mulheres em Foco, um programa feito para você, para toda a família. E esse programa é um programa de bate-papo, de muita conversa boa. Eu quero que você conheça o meu convidado de hoje, sempre trazendo convidados e comunicadores e profissionais que fazem a diferença. Esses profissionais fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Mas antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu quero deixar a frase da semana para você. Seja o motivo pelo qual as pessoas acreditem que ainda existe bondade no mundo. E é sobre isso que eu quero falar, sobre uma pessoa que faz pelos seus, faz pela sociedade. Nós vamos falar um pouco hoje com Danilo Palma. Seja muito Boa bem-vindo, noite, Dan. Silvia. Boa noite. Seja Que muito... honra estar A honra aqui é no minha. Mulheres em Foco com Silvia Cordeiro. Olha que maravilha estar aqui com você, estar com todo o seu público, a audiência da TV Cultura. De volta, né? Porque eu andei meio afastado esses últimos dias. Bastante. Né? E eu quero aproveitar o começo desse programa para mandar um beijo para as mulheres em focos da minha vida, que estão me assistindo, a Sheila, minha esposa, minhas filhas Gabi e Isabela, e a minha mãe, Ivani, também, que está assistindo a gente lá na casa dela. Sensacional. Um beijo para todas também, para todos. Olha só, como eu sempre faço, eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Ele é comunicador nato. Danilo, apresente-se para quem está nos assistindo, para quem ainda... Eu acho meio difícil, mas vai que alguém ainda não conhece Danilo Palma. Quem é Danilo Palma? Bom, primeiro eu quero já começar o nosso bate-papo convidando as pessoas que estão nos assistindo para acessar as minhas redes sociais. Porque para que você possa me conhecer mais e melhor, nada melhor do que acessar meu site, que é o www.danilopalma.com.br, as minhas redes sociais, que é @DaniloPalmaSP, que lá com certeza todo mundo vai poder ter um acesso à minha vida, às informações, dos meus projetos, dos meus programas, ao que eu acredito e principalmente, né, fotos lindas da minha família maravilhosa. Silvia, meu nome é Danilo, eu sou nascido aqui em Campinas, sou pai da Gabi, da Isabela e do Lucas, sou casado com a Sheila, estou com ela há 24 anos, há 14 anos casado, com a mesma mulher, com a mesma esposa, graças a Deus. Inclusive, essa semana nós tivemos a renovação dos votos, só quero aproveitar para mostrar, nós trocamos alianças também, as novas alianças. Sou filho do Celso Palma, que foi um grande comunicador, meu pai querido, filho da dona Ivani, uma mulher guerreira, batalhadora, uma mulher gente da gente, que deixou sonhos para trás para cuidar de uma família, para educar 4 filhos. Eu tenho 3 irmãos, o Anderson, a Vanessa e o Celso. E hoje eu sou comunicador, sou radialista, apresentador, sou pós-graduado em gestão de pessoas, sou empresário e estou aqui contigo hoje para contar um pouco da minha história, da minha vida e para que a gente possa bater um papo diferenciado. Não é uma delícia, gente? Não precisa falar nada, porque a pessoa, ela domina a arte. É um professor, eu digo que você é professor, né? Nato, por quê? Você começou a sua carreira profissional muito jovem. Você começou a trabalhar muito jovem, aos 12 anos. Aos 12 anos, Silvia. Como isso impactou a sua vida profissional? Foi na rádio que você começou? Foi na rádio, Silvia. Eu me recordo, eu tinha aproximadamente de 11 anos e meio para 12. E meu pai era radialista, né? Eu brinco que eu nasci dentro de uma emissora de rádio. Porque quando minha mãe estava grávida, o meu pai já era radialista. Meu pai sempre foi radialista de rádio AM. E eu sempre tive um amor muito grande por estar perto do meu pai. E um belo dia, meu pai estava indo para a rádio, eu falei, pai, quero ir junto com você. Ele falou, não, só vai quem for trabalhar. E porque ele estava indo para trabalho. Eu falei, pai, por que então eu não vou trabalhar com você? Ele falou, tá bom, então vamos comigo, você vai virar telefonista, vai atender. Então era a Rádio Brasil AM, que hoje está na FM, inclusive em Campinas, na época era 1270 AM. Então meu pai tinha um programa diário, chamava Crônica do Dia, e eu ia junto com ele na emissora para atender os telefonemas. Então, Rádio Brasil, Danilo, bom dia, eu dava aquela telefonista de rádio AM,
E eu recebia as ligações, passava para o técnico de som, e o técnico de som colocava as pessoas para falar ao vivo com meu pai na rádio. Na época, a rádio era bombardeada por ligações, era muito forte, né, a questão da audiência na rádio AM. E foi assim meu primeiro emprego, foi numa rádio AM na cidade de Campinas. Então, essa influência veio do seu pai mesmo. A Vem do gente meu pai, percebe vem do meu como pai. nossos pais, né? Como os pais É. influenciam os filhos, né, Danilo? E o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito comunicadora, comunicativa. A comunicação para ele sempre foi a alma da vida dele, né? Ele Era brincava fácil. para ele era apaixonado. Primeiro que ele era apaixonado, assim como eu sou também pela minha profissão, pela comunicação. E segundo, que ele sabia fazer muito bem feito. Meu pai foi um grande professor, meu pai foi um grande mestre. Foi através do meu pai que eu conheci as ondas do rádio, a telinha da TV, foi através do meu pai que eu me apaixonei pela comunicação. Bom, sem palavras, né? Porque a gente começa a perceber aí que tudo vem de berço realmente, né? Bons exemplos, né? Tanto na vida pessoal como na vida profissional. E você sabe, Silvia, desculpa te cortar, que praticamente todos os meus irmãos, praticamente não, todos os meus irmãos foram para a Você área da tem comunicação. mais Eu quantos tenho mais irmãos? 3, o Anderson, a Vanessa e o Celso. O Anderson tem uma empresa de comunicação, o Celso tem uma outra empresa de comunicação, e a Vanessa trabalha com comunicação, é apresentadora de TV também, comunicadora, também trabalha junto comigo. Então, ou seja, todos Olha, os filhos seguiram ali o trajeto que o meu pai Vanessa é deixou. prata da casa. Você viu que interessante, que maravilhoso? Mas é interessante como ele exerceu uma influência não só na vida pessoal, na formação de vocês, no dia a dia, mas na formação profissional. Então a gente percebe hoje o poder, né, que a família tem, que muitas vezes a gente está perdendo isso, né, Danilo? Está perdendo os pais, alguns pais, né? A gente está percebendo que as famílias estão desmantelando, porque estão se terceirizando a educação dos filhos, né? Eu acho que a tecnologia, Silvia, ela veio para ajudar, ela veio para transformar o nosso dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, ela tem destruído, é feito parte da destruição da base familiar. Por quê? Porque hoje você tem um filho, você terceiriza a educação do seu filho para um tablet. Você terceiriza para um YouTube. Então você não E tem mais começa desde o aquela, berço, desde o né? berço, Desde o aquela berço. criança que chora demais, aquele nenenzinho que tem um trabalho diferenciado, que fica com muita birra, o pai ou a mãe quer literalmente se livrar da birra, ele faz o quê? Ele põe um celular, põe um tablet na mão da criança. E isso, a partir do berço, você começa a perder a verdadeira A essência, aquela conexão. conexão com os filhos. Coisa que na nossa época, eu estou com 41 anos hoje, não tinha, malemar tinha televisão na época, né? Então, essa conexão começou a se perder. E hoje é algo que eu tenho visto muito, né? Os filhos não seguindo os passos dos pais. Na minha época, meu pai falava que ele queria que os filhos seguissem os passos dele. E o meu pai acabou fazendo com que a gente se apaixonasse pelos passos dele. Coisa que hoje em dia não existe mais muito disso, né? Você vê que se perdeu um pouco a questão do pai ser aquele ícone de O referência para os herói. filhos, o herói. Se Uhum, perdeu um pouco isso hoje. Por perdeu. quê? Porque as famílias brasileiras, algumas estão perdendo exatamente essa essência. Terceirizadas, quarteirizadas, E eu né? falo muito disso, que a base familiar, ela é base para qualquer coisa. Aquela estrutura, aquela infraestrutura familiar que consegue passar valores, princípios, consegue passar propósito de vida para um filho e consegue manter essa família dentro da linha. Quando eu digo dentro da linha, eu quero dizer de valores, eu Sim. quero dizer de Não é princípios, de tirania, não é de né? tirania, mas essa família tem a chance de ter um filho muito melhor, com sucesso muito maior do que aquela família que não dá essa estrutura e que não dá essa base estrutural para que Uhum. essa criança possa desenvolver e se evoluir. Então isso faz muita diferença, fez diferença na minha vida, fez diferença na vida dos meus irmãos. Eu sei que hoje também tem feito muita diferença na vida de muitas pessoas. Sim, porque está mais que provado que o adulto que somos depende da criança que éramos, né. E, Danilo, agora continuando a falar um pouquinho mais sobre família. Você é apresentador, você é gestor público, você é gestor de negócios, você é pai, você é esposo. Como é que você concilia tudo isso, né, a gestão pública, a gestão de negócios e a vida familiar?
o cuidado com os filhos, aquele carinho, aquele cuidado com a esposa, porque tem que continuar Tem namorando, né? continuar dando atenção para a esposa, para os filhos, para os negócios, né. Eu brinco Tem que ter com os meus equilíbrio. funcionários que CNPJ não tem sentimento, Silvia, e não tem mesmo. Mas o meu CPF e o Danilo têm sentimento. E nós temos que Gostei encontrar dessa frase. nós temos que encontrar em algum lugar, dentro do nosso em algum tempo, dentro das Aham. nossas 24 horas, uma maneira de que isso haja uma divisão saudável, para que nenhuma parte pese mais. Eu acredito muito num elemento chamado roda da vida. Na roda da vida nós temos todas as áreas da nossa vida. A área da saúde, a área familiar, a área social, a área empresarial, a área de lazer, cultura, tudo que você imagina dentro, de que aconteça na vida do ser humano, eu coloco dentro dessa roda da vida. Quando nós pegamos essa roda da vida e a gente começa a girar essa roda da vida, se em algum ponto da nossa vida estiver desequilibrado, essa roda ela vai começar a ficar capenga, ela vai bater de uma forma, ela não vai girar, ela vai Ela vai ter quicar, ela vai pontas, ter né? pontas. Aham. Então essas pontas faz com que a nossa vida não tenha, a gente não tenha plenitude de vida. Plenitude. Faz com que a gente não tenha sabedoria, não tenha qualidade de vida. E o que eu faço hoje para conseguir equilibrar tudo isso é fazer com que todas as áreas da minha vida tenham um devido equilíbrio. Então, tanto familiar, quanto empresarial, quanto física, quanto espiritual, que a gente também tem que ter o nosso tempo com Deus, né? Então, assim, o segredo para isso é o tempo, é a gestão do tempo. Quando a gente consegue ter gestão de tempo, a gente consegue suprir todas as necessidades e, com certeza, com uma forma muito prazerosa. Isso é uma coisa também muito interessante para a gente falar, porque hoje muita gente faz o que não gosta, né? Você tem pessoas empreendendo, pessoas na política, pessoas Verdade. que trabalham, ou, sei lá, um policial, um bombeiro, um médico, e Uhum. muitas vezes essa pessoa não faz o que gosta. Um dos motivos que eu consigo gerenciar isso de uma maneira diferenciada é porque eu amo fazer o que eu faço. Eu sou apaixonado pela minha Dá para profissão, perceber sou isso pelo apaixonado brilho pela nos minha olhos. família, sou apaixonado pela minha igreja, sou apaixonado pelas minhas amizades. Então a gente consegue ter esse certo equilíbrio, porque eu consigo colocar o coração e a paixão em cima disso. E eu acredito que a gestão do tempo está ligada ao que realmente a gente gosta. Porque quando a gente não gosta de uma coisa, a gente não quer perder tempo com aquilo. Eu tenho certeza que quando a gente é apaixonado, a gente ama o que faz, ama a nossa família, a gente dá um jeito, e isso acaba gerenciando de uma forma diferenciada. Forte isso, forte, sensacional. Gostei da forma como você abordou, que faz com que a gente reflita, né, que tem que ter equilíbrio Tem que ter realmente, equilíbrio, e Silvia. se gosta, arruma tempo, é isso, né, Danilo? Quando a gente ama, a gente Porque arruma a gente tempo. arruma tempo. Quando a gente namorava, quando a gente era adolescente, a gente não arrumava tempo para namorar, Sim. e a gente não ficava esperando o namorado, a namorada. Eu me recordo uma cena muito engraçada, minha esposa sempre lembra disso, a gente namorava isso há 20 anos atrás, mais de 20 anos. Tô ficando velho, gente. vinte e Estamos fa quatro, você disse que 24, tá junto com a 20, não, Sheila. na época do nosso namoro, 23 anos, 22 anos atrás. E eu não tinha carro nem ela, né, a gente tinha garoto, 17, 18 anos, e ela ficava ali no ponto do correio, onde eu pegava o ônibus para ir para minha casa, me aguardando. Então eu vinha de ônibus da minha casa para o centro, para encontrar com ela no centro da cidade, e do centro da cidade nós íamos para minha casa. Então ela ficava me esperando. E aí eu perguntava para ela: "Nossa, tá faz tempo aqui?" Ela falava: "Não, acabei de chegar". Nada, ela já Já estava lá estava meia hora, 40 horas. minutos. Então esse tempo, né, acaba sendo e tendo um peso diferente, que era o peso de esperar um namorado, de esperar a pessoa que você ama, de estar com quem você ama. Então Uhum. esse tempo ele é diferente. Depois quando a gente se encontrava, o tempo passava muito rápido. Ou seja, o Era tempo tão bom que era passava era rápido. tão bom que passava rápido. Então o tempo, ela é a palavra principal de tudo que acontece. Hoje, por exemplo, essa madrugada aconteceu uma coisa bem interessante. Estava bastante frio e eu cheguei em casa por volta de uma meia-noite essa noite. Eu saí da empresa, cheguei tarde em casa e quando eu coloquei o pé dentro de casa, meu filho do meio, o Lucas, acordou. Né? Ele acordou e falou: "Papai, papai". Ele falou a palavra tempo essa madrugada. Aí eu falei: "Oi, filho". Ele falou: "Pai, vem passar um tempo comigo". Que E aí eu deitei lindo. com ele na cama e abracei ele, fiz ele dormir e passei um tempo com ele. Então é um tempo precioso que a gente consegue valorizar. Em Uhum. seguida, por exemplo, hoje no almoço, eu consegui buscar meus filhos na escola. Então eu consigo gerenciar um tempo para estar com eles no período da saída de aula. E tudo isso muda o jogo, muda o Sim. dia deles, muda o meu dia, muda todo o processo da nossa vida. É gratificante ouvir isso, né, e a gente perceber que ainda existem seres humanos, pessoas, né, que têm amor genuíno pelo próximo, pela sua família, porque quando a gente se dedica aos nossos, né, Danilo,
fica muito mais fácil a gente perceber que a pessoa vai se dedicar aos outros, né. Isso eu costumo dizer que se fala muito hoje sobre empatia, né, e está até banalizado, Sim. né, porque a empatia é se preocupar com o outro, mas a compaixão é cuidar do outro, né. E isso você prega já dentro da sua casa. Agora aproveitando, você enfrentou vários desafios. Sim, muitos. Falecimento do seu pai, que Sim, em assim, 2012 foram vários, foi um mas impacto esses são grandiosíssimo. mais impactantes, né. Sim, O falecimento do seu pai, Celso Palma, também a sua esposa, o descobrimento da esclerose múltipla, né, que a sim. Sheila tem. Como é que você conseguiu gerenciar tudo isso? Como isso impactou e como você deu a volta por cima? A luta na saúde, ela começa em torno de 2010, 2009, quando meu pai descobriu que a diabetes dele estava completamente descompensada. Meu pai era um cara saudável, um atleta, fazia 500 abdominais pela manhã quando acordava, nadava, caminhava, e pelo menos 4, 5 quilômetros todo dia, de manhã e mais 4, 5 quilômetros à tarde. Meu pai amava, era apaixonado por atividade física. E em virtude da diabetes, o pé dele um machucado, esse machucado não sarou, gangrenou, e ele sofreu uma amputação no pé direito dele. Alguns meses depois, ele ficou cego do olho esquerdo, em virtude também de um descolamento de retina por causa da diabetes. Em 2012 eu perco meu pai. Em fevereiro de 2012 eu enterrei meu pai. Em novembro de 2012 eu enterrei meu sogro. No ano seguinte, 2013, Deus me deu a minha filha, Gabriela, que foi uma bênção e que trouxe luz e Luz. trouxe vida para minha casa. Uhum. 8 meses depois, nós descobrimos que a minha esposa, Sheila, foi diagnosticada com esclerose múltipla degenerativa, uma doença que não tem cura e que, em muitos casos, você tem um caso degenerativo de falência mesmo, múltipla, Uhum. no ser humano. E isso foi uma pancada muito grande que nós tomamos na época, porque nós não estávamos entendendo muito o que estava acontecendo. Mas a Sheila, ela foi diagnosticada, ela foi cuidada, ela foi tratada. Hoje, por exemplo, ela não tem mais sequelas. Mas tudo isso que aconteceu, durante esse período da minha vida, e depois, posteriormente, com meu filho Lucas e com a minha filha Isabela, que eu também quero fazer esse comentário, foram lutas na área da saúde que impactaram diretamente na minha vida, em todos os sentidos. Foi exatamente por isso que você, em 2009, você trabalhou na gestão pública. Foi em 2019. Isso, na verdade, o que aconteceu com a minha esposa e com o meu pai, me gerou um grande interesse pela pauta da pessoa com deficiência. Porque, Uhum. veja, meu pai faleceu amputado e cego. A minha esposa descobriu que tinha esclerose múltipla 1 ano e meio, quase 2 anos depois do falecimento do meu pai. Eu me aprofundei na pauta, eu me E aprofundei. cuidados, essas áreas são, assim, na questão da esclerose eu entendo um pouco, porque a minha irmã tem esclerose múltipla, né, e eu perdi um tio pela questão do diabetes. Sim. Então, a gente percebe, assim, que falta realmente um empenho ali para tratamentos, né, Falta, Danilo? na verdade, o tratamento até existe hoje, Mas mas falta empenho, falta o né? empenho. Falta o A empenho gestão público, falta a pública, gestão né? pública, falta o conhecimento, porque E as foi por pessoas não causa têm disso, conhecimento. desses problemas reais, que você começou a investir. Eu comecei a me dedicar de forma muito exclusiva pela pauta da pessoa com deficiência. Isso aconteceu em torno de 2013 para 2014, aonde eu abraço a pauta e começo a caminhar de forma muito agressiva. Agressiva que eu digo Intenso. intensa, com muita intensidade. Aham. Isso me fez, inclusive, em 2019, depois ir para a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a convite na época do então governador e da secretária de Estado. Eu fui para a secretaria como gestor público. Lá na Secretaria da Pessoa com Deficiência, eu descobri um mundo ainda maior do que eu imaginava que existia. Lá eu Aham. fui gestor de grandes projetos como Rede Lucy Montoro, trabalhei ativamente, diretamente no Centro Paralímpico Brasileiro como gestor de comunicação do centro, diretamente também com os projetos ligados na comunicação da Delegacia da Pessoa com Deficiência e diversos programas, como, por exemplo, Praia Acessível, programas de Libras, que são programas que geram mais acessibilidade e inclusão para as pessoas com deficiência. Eu tenho uma frase que eu falo, que o que é bom para a pessoa com deficiência é bom para todo mundo. E hoje em dia, eu lido isso de uma forma muito diferente, de uma forma muito pontual. Uhum. Porque antes de vir uma deficiência, a gente tem que ter a pessoa, né? As pessoas às vezes Sim. esquecem que por trás de uma deficiência Deficiência existe uma tem um ser pessoa, tem humano. um ser humano.
Então, esse é um dos pontos, Silvia, mais importante quando a gente fala sobre a pauta da pessoa com deficiência. Eu tenho uma grande amiga minha que ela fala assim, ela é cadeirante, ela teve uma fratura na coluna, ela ficou paraplégica e hoje ela está numa cadeira de roda. Ela fala, Danilo, Uhum. a minha cadeira de roda é só um acessório. Ela brinca. Tem gente que usa brinco, tem gente que usa um colar, eu uso uma cadeira. A forma A positiva como a forma positiva, pessoa Silvia. enfrenta E os precisa ser assim. desafios. Sabe por quê? Porque acima da deficiência, você tem a vida. A pessoa ela está respirando, a pessoa ela pode amar, ela Mas pode. isso fica muito mais fácil quando você tem um gestor ali, uma pessoa com um olhar de compaixão, Sim. compassivo, generoso, Que que cuida das pessoas realmente com deficiência. cuida, E né? que hoje, por exemplo, é uma coisa que a gente tem enfrentado. A falha e a falta de gestores públicos ligados à pauta da pessoa com deficiência. Você não tem hoje, por exemplo, vereadores, deputados. Você tem alguns senadores que desenvolvem trabalho um pouco mais voltado para a pauta da pessoa com deficiência, mas você não tem de uma maneira que merecia. Por Incisiva, de exemplo, uma forma mais nós profunda, temos hoje né? 18 milhões de pessoas com deficiência hoje no nosso universo. Mais da metade são mulheres. E isso impacta diretamente no mercado de trabalho. Por exemplo, hoje nós temos a lei de cotas, que a lei de cotas diz o seguinte, que a cada 100 funcionários que a empresa possui, a empresa é obrigada a abrir cota para pessoas com deficiência. Hoje no mercado de trabalho, quando você fala de pessoa com deficiência, você tem mais vagas do que pessoas para ocupar essas vagas. Porém, você tem essas pessoas disponíveis, mas não estão Mas onde preparadas estão essas para ocupar pessoas, essas né? vagas. Então, tudo isso envolve em cima da gestão pública. Você tem, por exemplo, hoje a questão da carteira PCD. Você tem um trabalho em cima, por exemplo, do Detran aqui em São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública, que está conectada diretamente ao Detran, e você não consegue hoje gerenciar um projeto para que você consiga abraçar de forma mais unânime, mais universal, todas as pessoas que realmente querem dirigir ou precisa de um dependente, ser dependente de um titular para que esse titular dirija para ela. Uhum. Então, tudo isso está envolvido diretamente na gestão. Você tem, por exemplo, curso de Libras. Dependendo do lugar que você for, do órgão público que você for hoje, você não consegue ser atendido, porque falta um atendimento acessível. E Verdade. não é só para Libras, para Para diversas tudo. deficiências. Eu Aham. tenho, por exemplo, uma cidade do interior que eu gosto muito, não vou citar o nome agora, eu não quero chatear o prefeito da cidade, que é amigo meu, mas é uma cidade turística, onde, dependendo da pessoa que vai caminhar pelaquela cidade, a pessoa da deficiência dela não consegue caminhar. Danilo, posso fazer um comentário? Pode fazer. Aproveitando a deixa aí, o seu comentário. No centro de Campinas mesmo. É dificílimo. Quantas pessoas, tanto pessoas com deficiência visual como cadeirantes, você já passou pela Lusitana, poste no meio da calçada? O poste fica no meio da calçada, a calçada é estreita, cheia de buraco, e o poste fica no meio da calçada. E eu vou te dizer mais, Silvia. Isso não é um fato que atinge apenas a cidade de Campinas. Dos 645 municípios do estado de São Paulo, mais da metade dos municípios não colocam em prática 100% dos programas ligados à pauta da pessoa com deficiência. E eu vou te dizer mais da metade dos prefeitos, eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem por falta de conhecimento, eles não conseguem por falta de profissionais habilitados na área para implementar nos seus municípios. E Campinas, por ser uma cidade maior, ela vai sofrer consequências maiores. O Mas eu impacto digo é mais, Silvia, maior. não é. Lembra que eu comentei no começo do nosso bate-papo que o que é bom para a pessoa com deficiência é bom para todo mundo? Todo mundo. A minha Aham. mãe tem 67 anos. Dependendo do lugar que ela estiver andando pela cidade, não somente Campinas, mas de outras cidades, ela não consegue ter acessibilidade. A minha esposa, quando ela estava com a minha neném num carrinho, e ela caminhando pela calçada, dependendo da rua que ela fosse passar, ela tinha que colocar o carrinho no meio da rua. Então, quando eu digo que o que é bom para a pessoa com deficiência é bom para todos, eu estou englobando todas as pessoas mesmo. Uhum. Porque não é só por conta de uma deficiência que eu vou precisar de acessibilidade. Eu vou precisar de acessibilidade pelo idoso, eu vou precisar de acessibilidade pela criança, eu vou precisar de acessibilidade para a mãe que está carregando uma criança ou no ventre ou no carrinho. Então, todos esses parâmetros, eles precisam ser abordados. E tudo isso está incluso na acessibilidade. Uma rampa de acesso não é só calçada, rampinha de acesso, que a gente pensa que é acessibilidade. Nós estamos Pois falando de é. tudo. É muita coisa que envolve, Silvia. Realmente, porque a rampinha a pessoa vai subir na calçada, mas se a calçada estiver esburacada ou for estreita, a cadeira de roda não anda ali, Isso né? está ligado também às empresas. Sim. Você tem diversas empresas que você não consegue ter acessibilidade. Você tem empresas, órgãos municipais, inclusive, que você não consegue ter acessibilidade. E isso é falha na gestão. Isso é falha na gestão pública.
O Brasil, a cidade de Campinas, o estado de São Paulo, carece de De gestores gestores, que bons entendam da gestores. causa da pauta da pessoa com deficiência. E falando, continuando nesse mesmo assunto, eh, eu sei que você tem um olhar todo especial, até porque você tem esse conhecimento, né, essa experiência no período que você foi gestor público, na causa da pessoa com deficiência, e você tem um olhar todo especial também para as mulheres deficientes em relação também à violência, porque ninguém fala, mas a mulher, né, muito se fala da violência contra a mulher, mas e aquela mulher que ela tem uma deficiência e ela sofre dentro do lar, né, e muitas vezes ninguém sabe, ninguém não tem ninguém para acudir. Silvia, os dados são alarmantes. No estado de São Paulo, hoje, uma boa parte das denúncias e dos boletins de ocorrência que acontecem na delegacia da pessoa com deficiência tem a ver com furto, roubo ou maus tratos às mulheres. Os dados são exorbitantes. Você tem a delegacia da mulher, que ela vai atender as pautas, as questões de agressão no lar, principalmente. E você tem a delegacia da pessoa com E deficiência. muito superficialmente, né, Danilo? Vamos ser bem Falta ainda sinceros. contingente, falta polícia, falta Falta investigadores, preparo. falta estrutura. Uhum, A gente entende que o governo do estado de São Paulo tem se empenhado em desenvolver projetos de políticas públicas para melhorar a segurança das mulheres, mas uhum. ainda falta muito na questão de programas e de fiscalização em cima dessa pauta. Por exemplo, em Campinas nós temos a sorte, inclusive eu me recordo quando eu estava no governo do estado, na Secretaria da Pessoa com Deficiência, eu estive participando de forma ativa do início da implementação da Delegacia da Pessoa com Deficiência na cidade de Campinas. E hoje, graças a Deus, nós temos aqui, na segunda seccional, a Delegacia da Pessoa com Deficiência, que atende não somente as pessoas com deficiência, mas também as mulheres que possuem alguma deficiência, vítimas de agressão, vítima de assédio, que tem muito, a questão de assédio sexual tem muito hoje entre as pessoas com deficiência. E é uma coisa que as pessoas não param para pautar. As pessoas não param para pensar. Depois, na época da pandemia, a gente teve um grande surto de agressão nos lares. Foi um momento que as mulheres mais foram agredidas dentro das suas casas. Ah, fique em casa. Todo mundo ficou em casa e muitas mulheres foram agredidas. Isso quem está falando não é o Danilo, quem está falando são os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. É incrível a quantidade de agressão que ocorreram durante o período de pandemia. Porém, depois que acabou a pandemia, acabou o Covid, acabou tudo, você percebe que ainda existem muitos casos. Falta de informação, falta segurança, falta suporte, falta o suporte. A pessoa foi lá, abriu um boletim de ocorrência, ela fez uma denúncia contra o cônjuge dela, ou contra o pai, ou contra o padrasto, ou contra seja quem for. Essa pessoa ela tem que ter um cuidado, ela tem que ter ela tem que ser cuidada no pós-denúncia. E ainda falta, nós temos uma carência hoje de ter mais apoio, de ter mais suporte para essa pessoa que foi vítima, principalmente, Silvia, a mulher que foi vítima de uma agressão que possui uma deficiência. Danilo, agora falando sobre tudo isso, nós precisamos de quê? Precisamos de alguém que realmente faça. Esse conhecimento você tem, saber fazer a gestão correta também tenho certeza que será possível. Alguém me disse que você é pré-candidato Eu sou a pré-candidato vereador. a vereador na cidade de Campinas, estou à Quais disposição do são meu suas partido. pautas? Veja, eu acredito na família, eu acredito nos direitos das pessoas com deficiência, eu acredito na vida, eu acredito no amor ao próximo, eu acredito no emprego, no trabalho, eu acredito na renda, eu acredito que a nossa cidade ela pode ter mais benefícios e, principalmente, ela pode ser mais digna e mais justa para todos. E, principalmente, eu acredito na cidade de Campinas. Que lindo! Eu também acredito na cidade de Campinas. E acredito que precisamos de bons gestores, né? A partir do momento que nós tivermos bons gestores, né, fazendo essa gestão pública, Campinas funciona. Com certeza. Essas eleições vai ser uma eleição muito atípica, porque não terá mais a pandemia, e nós esperamos, né, que as pessoas possam fazer as melhores escolhas e que Campinas ganhe, não somente Campinas, mas todas as cidades da nossa região, ganhe muito com bons gestores, com bons profissionais que
vão exercer o direito e a dignidade de todos. Sensacional. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Silvia. Obrigada a você que nos assistiu. Obrigado ao Danilo Palma, a nossa produtora Ridger. E vamos continuar aqui. Nós continuamos aqui para você que está no YouTube, para você que está no Instagram. Nós continuamos aqui. Continue conosco. Para você que está nos assistindo pela TV, até a próxima semana. Continuando o nosso papo gostoso no YouTube. E agora dá para desenrolar ainda mais. Danilo Palma. Então conte-nos mais. Não esconda nada, porque a vez é sua aqui. E eu tenho a honra de ter você aqui. O estúdio é dele, é meu, é nosso, né? Silvia, nós precisamos mudar a história da cidade de Campinas. Nós precisamos mudar a história do estado de São Paulo. A cidade de Campinas precisa de renovação. O estado de São Paulo precisa de renovação. E nós temos certeza que a melhor maneira de ser feito essa renovação é no próximo dia 6 de outubro, que é onde as pessoas irão escolher prefeitos e vereadores, para que esses prefeitos e vereadores possam fazer uma gestão diferenciada em cada cidade. A primeira coisa que eu queria compartilhar com quem está no YouTube com a gente é que as pessoas conheçam mais e melhor dos candidatos. Isso é uma falha muito grande. Busque esse conhecimento. Busque esse conhecimento. Você vai votar em alguém porque a pessoa é bonita, porque a pessoa ela fala bem, porque a pessoa porque é loira, é negra, é branca, é amarela. Não, você tem que votar em alguém que traga propostas, que traga um compromisso com a cidade. Seja coerente, que seja coerente, que traga um compromisso para a população da cidade, indiferente de qual seja, porque nós vamos sofrer depois, ou nós vamos padecer, ou vamos festejar por 4 anos. Então, quando nós escolhemos os melhores representantes no período eleitoral, nós vamos saber se nós vamos, durante 4 anos, sofrer pela nossa escolha, ou se isso vai ser uma coisa boa para toda a sociedade. Porque quem padece é quem fez a escolha, né? É quem fez a escolha. E agora é o momento certo. Tem muita gente que fala para mim, Danilo, eu não vou votar porque eu não acredito mais na política. Eu acredito muito na política, Silvia. Eu sei que é apenas através da política que a gente consegue transformar a nossa nação, transformar nosso país. Nós conseguimos transformar nosso estado. Você veja a Venezuela, o que está acontecendo. Veja o que está acontecendo. Veja o que aconteceu na Argentina. Nos últimos anos, a Argentina, ela padeceu. A Argentina, ela sofreu por conta das escolhas que o povo da Argentina fez. Estão padecendo ainda estão. Mas você veja uma escolha, um voto, está transformando a história da Argentina. A Argentina, ela deixa o risco da miséria e da pobreza para começar a se tornar um país de retransformação. E isso tem a ver com o voto. Sim. E por isso que é importante a gente votar, a gente escolher em quem votar. É por isso que é importante que nós façamos as melhores escolhas pensando principalmente de forma local, de forma regional, em quem está ali perto da gente. Danilo, eu não sei se eu estou equivocada, mas eu costumo pensar da seguinte maneira. Uma árvore você planta hoje e você não vai colher o fruto amanhã. Você planta hoje, vai demorar ainda alguns meses, Existe alguns anos, tem um processo que você vai ali cuidar, né? Preparar o solo, cuidar, e aí ela vai dar frutos posteriormente. Então, eu penso que muitas vezes as pessoas se enganam, na maioria das vezes, por isso, porque elas ficam acreditando que o gestor público ele entra e ele já vai fazer aquela diferença imediata, e não é assim. Tudo existe um processo. Tem que ter toda essa preparação, processo, preparar o campo, né? Assim a política brasileira, ela está muito atrasada, Silvia, essa que é a verdade. A nossa nação, ela está atrasada. As nossas políticas públicas estão atrasadas. Nós temos hoje os 3 poderes, e os 3 poderes, eles não se conversam da maneira que deveriam se conversar. E mais do que isso, nós temos o processo legislativo e o executivo. No caso das próximas eleições, os vereadores e os prefeitos. Quando você tem um prefeito eleito e uma base de vereadores que não estão de acordo, condizente com as propostas e o plano desse prefeito, existe uma dificuldade de gestão e uma dificuldade de implantação dos planos de governo desse prefeito.
Por isso que muitas cidades, inclusive, que escolhem um prefeito de qualidade, escolhem um bom prefeito, mas a cidade não anda, porque a Câmara Municipal não anda com ele. Isso é uma falha de gestão, a gente está muito atrasado em referente a isso. E nós temos aí diversas histórias, diversos municípios que estão padecendo pela mesma falha. A falha de união, a falha de... O cara entra num partido X e o outro entra no partido Y. Quando ele está lá dentro, ele tem que focar na cidade. Ele não tem que focar no partido dele. Ele tem que focar no que é melhor para a cidade. Não importa se o cara é da direita, se o cara é da esquerda, se o cara é centrão. Ele tem as pautas dele, ele tem os ideais dele, mas ele tem que pensar na cidade. Ele não pode pensar simplesmente no que ele acredita que seja melhor baseado na ideologia dele. Porque a nossa cidade, na sociedade, a gente não vive baseado em ideologia. A gente vive baseado em escola, em segurança pública, nós estamos baseados na educação, na gestão pública, no trabalho, na criação de emprego, na criação de isenção de propostas e projetos tanto para a questão dos empresários, como também para o funcionário. Então é isso que a gente tem que pensar e que a gente está atrasado nesse ponto ainda, Silvia. Precisamos de pessoas bem preparadas, né? Preparadas. Porque eu costumo até dizer, se eu estiver equivocada, me corrige, por favor. Eu falo que eu não costumo nem falar que é política, é gestão. Gente, estar cuidando de uma cidade, por isso que o nome, gestão pública, né? Chega de politicagem, de política, vamos fazer o que é necessário, né? E tem que escolher candidatos, Silvia, que defendam a questão do trabalho, a questão da renda, da família, do emprego, da família. Pautas que vão valorizar a nossa sociedade, que vai valorizar o seu filho, vai valorizar a sua filha, vai valorizar... Que vão fazer a diferença. Porque as pessoas, elas esquecem que o representante que ela coloca lá dentro, no Poder Legislativo, ele vai lutar pelos direitos dela. Vai lutar pelo direito dela. Ou não, né? Ou não. Ou não. Ou não. Toma cuidado, que muitas vezes então, não. Tem que tomar muito cuidado nessa escolha. Tem coisas que a gente ainda não pode falar, porque eu ainda sou pré-candidato apenas, e mesmo a gente estando no YouTube, mas eu tenho certeza que a partir do dia 16, eu quero convidar você, Silvia, para a gente fazer um novo bate-papo, inclusive no seu canal, porque daí nós vamos poder falar tudo que eu preciso falar, porque ainda a gente não pode. E que deve ser dito, porque eu ainda não posso falar. Eu estou me segurando, inclusive, aqui, estou encontrando palavras para falar o que tem que ser falado. Se de repente eu, na minha leiga, né, experiência, de repente te constrangiu. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Suas perguntas foram maravilhosas. Eu quero dizer que é muito bom estar com você, mas o seu público merece saber muitas coisas. E a partir do dia 16, a gente já pode falar. Então, Danilo Palma volta aqui com a gente, logo em breve, a partir do dia 16. Na verdade, depois de amanhã, né? A partir depois de amanhã. Em breve ele está de volta para a gente fazer um bate-papo gostoso. É uma pessoa sensacional. Obrigado, Silvia. Além de ser amigo, há tempos a gente já se conhece, né? E, assim, do que eu posso falar do Danilo Palma é que é uma pessoa íntegra, que é um super pai, um super esposo e um ótimo companheiro de trabalho. Obrigado, eu que agradeço Eu que agradeço. Vou dar mão direita, vou dar mão direita. É isso sempre à direita. Sempre a mão da direita, se é que vocês me entendem, a galera do YouTube. Gente, nós ficamos por aqui. Na próxima semana tem mais Mulheres em Foco, com Silvia Cordeiro e com toda essa mulherada maravilhosa. Hoje tivemos Danilo Palma, esse super amigo. E na próxima, um novo convidado com outro assunto. Mas o Danilo volta mais vezes aqui com a gente. Volto sim. Aí, nas redes sociais eu estou liberado para voltar à vontade a partir do dia 16. Grande beijo, boa noite e até a próxima.